Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário você está assistindo esse vídeo. É mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre fundos imobiliários, né? Quais as vantagens aí e desvantagens também de se investir em fundo imobiliário. Então, bom, primeiramente, uma das principais vantagens que eu gosto de abordar sobre fundo imobiliário é o baixo custo. O baixo custo, a aplicação inicial ser muito baixa, né, de você investir em um fundo imobiliário. Porque a gente sempre pega, faz uma comparação em fundo imobiliário e imóvel físico, mas sempre frisando que a gente está falando no ato de investir no mercado imobiliário, porque tem pessoas que têm o hábito aí, principalmente pessoas um pouquinho de outras gerações anteriores, porque isso é muito cultural do Brasil, tá? Investir em imóvel físico. Investir em terra é muito cultural, né? Na verdade, é desde a época de feudalismo, século VII, investir em imóvel é algo que traz poder, enfim. E às vezes as pessoas enxergam apenas como a única forma de se investir no mercado imobiliário. Mas voltando, investir no mercado imobiliário através de fundos imobiliários. Por que eu falei isso? Porque que às vezes as pessoas vão falar, ah, não, mas se eu for morar, eu prefiro comprar por causa disso, disso, disso. No final eu posso falar disso, mas aqui eu tô focando em investimento no mercado imobiliário. E a gente pode fazer isso através dos fundos imobiliários negociados em bolsa. Então, primeiramente, a aplicação ser baixa, o custo baixo. Por quê? Porque quando a gente está falando de um imóvel físico, hoje em dia você não compra um imóvel por menos de 200 mil reais. Difícil achar, ainda mais aqui na capital de São Paulo. E para aplicar, investir num fundo imobiliário na bolsa, é em média 100 reais a cota, tá? 100 reais você compra uma cota de um fundo imobiliário. Então aí a gente já vê toda essa diferença aí no custo. Outra coisa, outro fator, isenção de imposto de renda ao receber os proventos, os dividendos. Porque é como se fossem os aluguéis nos imóveis físicos. Porque quando você tem o imóvel físico e você é pessoa física e aluga, você vai ter uma retenção de imposto de renda ali e para receber o valor líquido vai ser um pouco inferior do valor que você está efetivamente cobrando ali no aluguel. Então tem descontos de imposto de renda. Já para receber esse aluguel, esses proventos dos fundos imobiliários, não tem não tem retenção de imposto de renda até o presente momento. Isso pode mudar, ainda mais que está em pauta aí tributar dividendos. Enfim, a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos. Então, falei de baixo custo, isenção de imposto de renda. Outra, diversificação. Porque quando você investe através de fundo imobiliário, você está totalmente diversificado, porque em um único fundo imobiliário existem diversos ativos e também diversos inquilinos. Então, voltando, fazendo analogia com investir no mercado imobiliário fisicamente. Você vai ter um imóvel e vai investir para um único inquilino. O seu risco está concentrado em apenas um inquilino. Se der algum ruim com esse inquilino, pode se tornar inadimplente, zera a tua renda, porque é uma única pessoa. Então a diversificação também é muito bacana. É diversificado em inquilinos, setores, né, estratégias diferentes também. Eu vou falar sobre essas estratégias. Porque basicamente a gente tem fundo, que são os fundos de papel, que investe em dívida recebível imobiliário, recebível atrelado ao mercado imobiliário, CRI, LCI, etc. E também os fundos de imobiliário de tijolo, que dentro do de tijolo a gente tem shopping, laje corporativa e galpão logístico, a gente tem. Então assim, imagina, você é cotista de um fundo imobiliário que é dono, proprietário de alguns imóveis, alguns galpões logísticos, e esses galpões têm inquilinos como gigantes do varejo, Marisa, Renner, Mercado Livre, que seja, diversas empresas do varejo. Então assim, aí eu já entro no outro fator, numa outra vantagem, que é a qualidade dos inquilinos, né? Inquilinos de altíssima qualidade, que provavelmente a inadimplência é quase zero. A inadimplência, a vacância também fica bem abaixo. A vacância é basicamente um indicador que indica o percentual do imóvel como um todo que está vazio, que não está alocado. Essa é a vacância física, né? A gente tem a vacância financeira também, que a vacância física é quanto que daquele imóvel está vazio, não está alocado. E a vacância financeira é o quanto representa financeiramente aquela vacância que você tem física, né? Porque você pode ter 20% do imóvel não está alocado, mas a representatividade da receita pode ser muito mais do que 20%
do imóvel total, entendeu? Esses 20% podem representar muito mais da receita, ou até menos. Então, a vacância física é diferente da vacância financeira. Então, falei de baixo custo, diversificação, altíssima qualidade dos inquilinos e também liquidez. O que é liquidez? É basicamente você conseguir trocar o seu ativo financeiro por dinheiro em mãos. E o fundo imobiliário tem uma alta liquidez. Por quê? Porque você compra e vende a qualquer momento, qualquer dia, desde que esteja dentro do pregão, né? Dias úteis. E o imóvel físico, dificilmente você vai fazer isso, né? Vender da noite para o dia. Às vezes você fica semana, meses e até anos para vender o imóvel físico. Então, mais uma vantagem aí. E outra, mais voltada à liquidez também, que você pode vender qualquer valor do fundo imobiliário. Você comprou R$1.000, você pode vender 200, 300, 400, algumas cotas, não precisa vender tudo. Fazendo uma analogia novamente com o imóvel físico, já o imóvel físico você tem que vender ele inteiro. Você só consegue vender o imóvel todo, ou seja, o valor todo do imóvel. Você não consegue pegar, quero vender esse quarto, esse banheiro, um cômodo. Não tem como você fazer isso. Tem que vender o imóvel inteiro. Por isso que dificulta um pouquinho achar compradores. Aí o valor, o preço do imóvel é alto. Tem essas vantagens. Eu não sei o que mais eu posso falar aqui. Distribuição de dividendos eu já falei. Deixa eu ver a minha colinha, custo baixo. E uma gestão também profissional, que a gente tem a gestão, os gestores aí dos fundos. É uma gestão totalmente profissional que quando a gente compra um fundo imobiliário, a gente confia no gestor, além de gostar dos imóveis, ter feito uma análise e fazer sentido com o nosso perfil, nosso objetivo, a gente gosta e confia nos gestores. Então, basicamente muitas vantagens para se investir em imóvel através de fundo imobiliário, tá? E eu tenho parte da minha carteira, acho que 20% hoje, investido em fundos imobiliários e dentro deles diversificados em shopping, galpão logístico, laje corporativa, diversas estratégias, diversos inquilinos. Imagina você investe no fundo imobiliário de shopping. Um shopping center tem quantos inquilinos? Eu não sei quantificar aqui agora. 300 lojas, 400 inquilinos? Então é difícil você ver, só quando existe um cisne negro, igual foi a pandemia, né? Algo totalmente atípico. Dificilmente você vai ver uma volatilidade muito alta aí nos fundos imobiliários por conta disso, por estar muito diversificado e ter vários inquilinos. Então, uma dica que eu falo aqui para vocês, eu não gosto, mas eu vou repassar isso para vocês também, tá? Eu não gosto de investir em um fundo imobiliário que tem um único ativo. Tem fundos imobiliários de hospitais, por exemplo, que são proprietários apenas de um imóvel, um hospital. É claro que dificilmente um hospital vai mudar de endereço da noite para o dia, mas o risco é maior de você ter ao invés de você ter um imóvel com vários ativos. Além de ser ruim investir em fundo imobiliário de um único ativo, tem como ser pior, que é investir num fundo imobiliário de um único ativo e um único inquilino, né? Que você tem um único ativo dentro do fundo e um único inquilino, ou seja, é como se você estivesse como se você estivesse alugando o seu imóvel físico para uma pessoa. O risco é basicamente o mesmo, só muda quem vai ser ali o inquilino. Então eu vim trazer para vocês essas vantagens aí de se investir em fundo imobiliário, tá? Eu gosto muito de investir em fundo imobiliário, eu tenho bastante carteira, igual eu comentei, 20%. E o legal também do fundo imobiliário é que distribui dividendos mensalmente, a maioria deles, tá? Perto ali pro meio do mês, costuma ser dia 15 do mês, você recebe dividendos aí, tá? E também, posso tratar como uma vantagem também, o dividend yield, né? Que é a proporção que você recebe do aluguel frente ao custo do ativo, né? Vamos supor, o imóvel custa R$100. A cota do fundo imobiliário custa R$100. Você recebe R$1 de dividendo mensal, só aí você vai ter um dividend yield aí de 1% ao mês, que dá mais do que 12% ao ano, né? Fazendo juros compostos aí. Dificilmente com imóvel físico você vai ter uma rentabilidade dessa, um rendimento desses, tá? E lembrando que é isento de imposto de renda. Então, basicamente, é isso, tá, galera? Eu só vejo vantagens em investir no mercado imobiliário através de fundos imobiliários e espero que vocês consigam absorver bastante conteúdo desse vídeo e fazer os próprios estudos, as próprias análises dos seus fundos imobiliários, tá? Pesquise esses tipos de estratégias que eu te falei dentro dos fundos de tijolo. Fundos de shopping, fundos de laje corporativa e fundos de galpões logísticos, tá? Estudem fundos dentro desses segmentos de fundo imobiliário, tá?
mais uma vez, não é para você pegar todo o seu dinheiro e cair de cabeça, entrar, vou vender tudo que eu tenho e investir em fundo imobiliário. Não, não é isso. Porque, claro, paga lá a sua rentabilidade, o rendimento mensal, só que dificilmente você vai ver uma explosão no preço do papel, assim como você vê nas ações, né? O retorno aí no longo prazo não é tão alto quanto as ações, tá? Mas ele ganha aí nos rendimentos que são os dividendos. Então a ideia é você ter sempre uma carteira diversificada, um pouquinho de ação, um pouquinho de fundo imobiliário, um pouquinho de ETF, se você quiser cripto também, bem pouquinho, mas é basicamente isso. Foque sempre na diversificação, tá? No longo prazo é isso que vai fazer sentido para você e vai te proporcionar, vai fazer com que você maximize o seu retorno. Então, foi isso o vídeo, tem bastante conteúdo aqui, tá? Eu trouxe muita coisa para vocês aprenderem sobre fundos imobiliários. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta aqui embaixo esse vídeo, tá? Comente, fala o que você achou, o que você quer ver aqui nesse canal e também compartilhe com seus amigos que precisam saber sobre o mercado imobiliário, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.